Olá, vamos dar início ao nosso curso de Teoria das Estruturas. Bom, o estudo de hoje nós vamos falar sobre o movimento no espaço e no plano. Bom, como é que ocorre esse movimento e quais são os tipos de movimento que eu posso ter no espaço e no plano que são interessantes para a teoria das estruturas? Bom, a gente tem a representação aqui do espaço no eixo Y, X e no eixo Z. Imaginemos que tem um objeto sobre esse determinado eixo e como é que esse objeto ele pode se deslocar em relação a esse eixo. Bom, primeiro ele pode se movimentar para a direita e depois ele pode se movimentar para a esquerda. Esse movimento aqui que acompanha o sentido do eixo, ora para um lado, ora para o outro, a gente dá um nome de translação. Isso pode ocorrer tanto em X, quanto em Y, quanto em Z, e combinados um com o outro. A gente vai ver depois aqui no estudo do plano. Bom, então eu posso ter translação em X, translação em Y e translação em Z. Certo? Mas tem outro movimento que também é muito importante a gente aprender sobre ele, que é a capacidade que um eixo tem de se projetar em relação ao outro. Se projetar em relação ao outro. Esse movimento é um movimento que a gente chama de rotação. Então, por exemplo, a projeção em relação ao eixo Z, eu posso ter Y e posso ter X. Logo, os eixos Y e X, eles podem rotacionar sobre o eixo Z. Quem é que pode rotacionar sobre o eixo X? Eu posso rotacionar sobre o eixo X o meu eixo Z e o meu eixo Y. Então, eles vão ter rotação em relação a X. E no eixo Y, quem é que pode rotacionar em relação a Y? Tanto o meu eixo X quanto o meu eixo Z. Então, aqui a gente tem 6 possibilidades de movimento. Aí temos a translação em X, a translação em Y e a translação em Z. Além desses, nós temos também a rotação em X, a rotação em Y e a rotação em Z. O que é que significa isso? Significa que esses 6 movimentos que existem no espaço, eu digo que eles são os 6 graus de liberdade que este ambiente me proporciona, certo? Então, o espaço ele tem 6 graus de liberdade, que seriam a translação em X, Y e Z e a rotação em X, Y e Z. Só que a maioria das representações que nós temos em estruturas relaciona-se ao plano. E no estudo do plano, nós não temos os 6 graus de liberdade que o espaço nos proporciona. Nós temos apenas o quê? 3 graus de liberdade. Bora verificar aqui no nosso gráfico. Eu tenho a translação em X, vou ter a translação em Y e a rotação em Z. Por que a rotação em Z? Porque quem é que eu posso movimentar no sentido de rotação? Não é meu eixo X e o meu eixo Y? Se eu fizer esse movimento, eu não vou estar rotacionando o eixo X e o eixo Y. Ele vai estar rotacionando em quê? Em Z, vai estar rotacionando no sentido em torno do eixo Z aqui. Então, gente, é muito importante que nós saibamos distinguir quais são os graus de liberdade existentes em cada situação. No espaço, são 6 graus de liberdade. E no plano, aqui XY, que nós representamos, são 3 graus de liberdade. Isso vai ser muito importante quando, lá para frente, nós começarmos a estudar as restrições, reações e outras situações necessárias ao cálculo das estruturas, certo? Então, por hoje é só.
eu peço que vocês deem um like se esse conteúdo serviu para vocês, divulguem aí o canal para ele crescer e continuar produzindo mais conteúdo como esse.